Paz do Senhor. Seja bem-vindo. Paz do Senhor, bem-vindo, pastor. Paz do Senhor, pastor, seja muito bem-vindo ao Decrentes. Bom, espero que você esteja à vontade aí nesse sofá. Se atrás do travesseiro não estiver muito confortável, pode tirar. Olha, sinta-se em casa. Tá ótimo. Pai do Senhor, irmã. A paz do Senhor, Tamisa, pastor. Pamela. Deus abençoe vocês. Amém. Pra gente é um prazer muito grande ter o Senhor aqui. E a gente acredita que, não somente nós aqui do estúdio, mas o pessoal que está acompanhando a gente, tem muito a aprender com a sua história, né, pastor? Amém. Tem uma história de vida bem diferente, eu diria. Sim. Eu até me identifiquei um pouco com a sua história, né? E aí eu já queria começar com a primeira pergunta. Você não nasceu no berço evangélico, que inclusive Não. eu tenho um amigo que fala assim, eu queria muito saber onde fica esse berço O que é evangélico. o berço? Aonde que tá esse berço, gente? Vocês conhecem onde fica essa manjedoura? Porque eu não sei. Então, né? Então, assim, você não nasceu no berço evangélico e... Eu nasci no hospital, pô. Nasceu no hospital, depois de um tempo você veio para a igreja, né? E eu queria que você contasse pra gente um pouco o que mudou dentro de você para você tomar uma decisão e vir para a igreja, né? Se teve alguém que te inspirou, ou se você veio sozinho, enfim. Minha tia, quando eu era pequeno, me levava para a igreja juntamente com a minha mãe. E o interessante também, que eu nasci coxo. Como é? Nasci coxo. Defina o nascer coxo, Os pastor. 2 pés voltados para trás. Meu Deus! E minha mãe tinha muita fé que um dia eu ia andar. E Deus teve misericórdia, ouviu aí as Mas orações. ela já era cristã? Não era. Mas a minha tia sempre estava ali dando suporte, orando. E pela misericórdia de Deus, meu pai, que trabalhava numa empresa, já tinha dado entrada para me operar. Só que o convênio dele cortou, que ele foi mandado embora. Então foi feita a cirurgia mesmo, com o convênio cortado. Então diga-se, a minha vida é um milagre. Para mim não era estar andando hoje aqui, estar com vocês. Mas na hora da cirurgia, algo interessante, que o médico operou o pé esquerdo. E quando foi operar o pé direito, eu peguei pneumonia. E o médico chegou nos meus pais, olha, se continuar a cirurgia, ele morre. Então tiveram que Você costurar. tinha quantos anos no momento da cirurgia? 2 anos, Era um bebê ainda. bebê. Aí abriram meus 2 pés de ponta a ponta. E aí eles costuraram e praticamente o próprio Deus, eles pôs as mãos. Interessante, tinha uma vizinha da minha mãe que ajudava a minha mãe. E ela falou para minha mãe, o seu filho nunca vai andar. Meu Deus! E era uma serva de Deus. Ela proferiu essa palavra negativa. Uma serva de Deus meio perturbada essa daí, né? Com certeza. Mas às vezes a gente não entende por que essas coisas acontecem, mas quando a gente para pensar um pouco, foi através disso que a sua mãe teve mais fé, né? Sim. De que o Senhor poderia te curar. E mesmo não servindo a Deus ainda, ela tinha fé, porque tinha sua tia ali, né? Sim, e eu olhava assim para as crianças normais, brincava, jogava bola, e ela tinha aquela fé. Um dia o meu filho vai ser normal, um dia ele vai brincar igual as crianças. E minha tia levava para a igreja, que era próximo de lá, na Vila São José, aqui em São Paulo mesmo, na Zona Sul. E eu lembro, assim, tenho vaga memória como é que era, mas era uma igrejinha pequenina, tinha uma ponte de madeira, tinha degraus que tinham madeira, tinha degraus que não tinha. Então a gente estava ali riscado a cair lá no córrego. Então minha tia, assim, foi um canal de bênção na vida da minha mãe e também na minha vida. E eu fui, assim, criança, mas chegou a adolescência, a pré-adolescência, aí quis conhecer o mundo, ia para as baladas. Então você até ia pra igreja quando criança, mas só ia porque sua mãe tava te levando, sua tia Sim, tava te sim. levando. E em que momento, assim, que virou a chave? Que você falou, não, peraí, o que eu tô fazendo? Então, eu ia para as baladas e eu tinha um vazio. Eu bebia e chegava outro dia aquele arrependimento. Eu sentia no meu coração que Deus tinha uma obra na minha vida e eu falava consigo mesmo. Um dia eu vou ser crente. Só que eu imaginava o quê? Quando eu tiver meus 40 anos... Quando eu tiver velhinho, Quando eu quando eu aproveitar tiver na bastante, bita né? já, quase subindo pra glória, eu me converto. tiver filhos, eu vou para a igreja. Agora eu sou jovem, eu quero curtir. Então esse era o meu pensamento. Mas todo jovem tem esse pensamento, né? Não, eu vou curtir mais um pouquinho aqui. Quando eu Sim. tiver, sei lá, com os meus 40 Sou novo anos... demais pra ir pra igreja. Que eu já curti bastante, aí eu vou pra igreja. Daí quando você jovens começou a já vi? sentir esse vazio, você Foi. tinha quantos anos? Eu tinha 19 para 20.
Aí, Você chegou a passar alguma experiência com Deus, assim, nas baladas ou nas festas que de você falar assim, nossa, é realmente Deus que está falando comigo e eu preciso sair daqui? Caiu do cavalo igual Paulo, alguma coisa do tipo? eu caí da moto. É, próximo, Caí da próximo. moto. Como é que foi? Então, eu tava ingerindo bebida alcoólica e tive essa queda. Machuquei pouca coisa, só o queixo. Só que bateu um arrependimento, sabe? Foi o suficiente Sim. por um susto, assim, pra você falar, epa. Opa, Peraí que aqui, né? acorda, que poderia ser algo pior. Sim. Eu te pergunto isso porque quando eu estava no mundo, porque assim como você, eu não nasci no berço evangélico, Sim. né? Tamires, nasci no hospital, no Bom Retiro. Quando eu estava no mundo, longe da presença do Senhor, eu lembro, eu gostava muito de balada também. E uma vez eu estava na balada e eu tive uma experiência muito sobrenatural. Imagina, eu estava lá dançando e bebendo e tudo mais, e curtindo com os meus amigos. E aí, Do nada veio um anjo? Não, minha filha. Nossa, parecia assim que tudo tinha parado, sabe? Aí uma voz assim falava comigo: o que que você está fazendo aqui? O que que você está fazendo aqui? Eu não chamei você Forte, para né? frequentar esse tipo de lugar. Hoje você vai ficar aqui até o horário que eu quiser, mas você nunca mais vai pisar na balada. Menina, aí eu... Foi o último dia. Não, escuta. Aí eu peguei, voltei assim, isso é coisa da minha cabeça, eu acho que eu já tô bêbada. Tá fazendo Mas- efeito o álcool na cabeça já. Aí é que tá, o efeito do álcool passou e eu, tipo, aquilo perdeu a graça pra mim, sabe? Sim. Eu queria ir embora e meus amigos não queriam ir embora. Nessa brincadeira eu fiquei até 9 horas da manhã nessa balada, né? E eu virei pros meus amigos na época e falei assim, olha, nunca mais na minha vida eu piso meu pé numa balada. E eles não tinham acreditado nisso. E de fato, de lá até os dias de hoje tem uns 6 anos, vai. Nunca mais eu pisei meu pé numa balada e aí eu fui pra igreja. A gente enxerga assim que não tem mais sentido estar naquele ambiente. Sim. Você não sente o mínimo de vontade, de alegria. Pelo contrário, tristeza. Então Tristeza, vazio. foi assim que eu me sentia. Não sentia vontade nenhuma de mais embalada. Aí eu fui para a igreja. Eu lembro que foi numa segunda-feira à noite. E parecia que não estava nem pisando no chão. Parecia que era algodão que eu estava pisando. Tava nas nuvens. Nas nuvens, tão leve. Tinha até medo de pisar e achar que vai cair, Foi né? uma Nossa, sensação é assim incrível. extraordinária, assim, tremenda mesmo. Aquela leveza, aquela paz. Aí eu falei, gostei. Vou de novo na igreja. Interessante. Isso aqui até que tá legal. Vambora. Quero ver como que é. Porque assim, a gente olha para nossa vida hoje e às vezes a gente esquece que tem muitos jovens que também estão nessa mesma situação, né? Sentindo esse vazio. Sim. E muitas vezes procuram tantas coisas para preencher e acaba não encontrando. E aí mal sabem, às vezes eles não percebem, né, que esse vazio realmente é o vazio da presença do Senhor, né? E às vezes a pessoa ela tá se sentindo tão vazia que ela quer buscar um jeito de preencher ele e acaba se prejudicando e se afundando no pecado ainda mais. Em Sim. vez de buscar o Senhor. Sim, por isso que é importante, né, pastor? Hoje o senhor, como pastor, o senhor sabe, já passou por essa experiência, então eu acredito que você tem muitas histórias assim para contar para os jovens da sua igreja. Com certeza. A gente sempre está orientando aos jovens realmente dar lugar para Deus. Porque Paulo, ele fala, né, que é uma luta entre a carne e o espírito. Sim. Então a gente tem que se entregar para Deus, não deixar os desejos da carne tomar conta do coração, da mente, porque o final é tristeza, problemas, pode ocasionar até morte, né? Sim. Então, E como que não deixa os desejos da carne tomar conta? orando, consagrando, Fugindo da aparência fugindo do da mal, aparência do mal. renunciando. Então, lendo a né? Bíblia. É verdade. É igual tem uma passagem na Bíblia que fala, né? Se o teu braço te faz pecar, arranca e jogue fora. É pra arrancar o braço mesmo, pastor? É de fato fugir da aparência do mal. Não, Negar a si mesmo, na verdade. E principalmente assim, quando eu vim desse meio de baladas, então para mim a oração, a entrega na oração, na leitura bíblica foi fundamental para me edificar a minha fé e ter força para resistir, porque se a gente não tiver revestido de Deus, a gente não consegue estar fugindo da presença do mal. Isso é verdade. Mas como que você veio para a igreja? Foi algum amigo que te trouxe, a sua tia? Então, aos 19 para 20, teve um amigo meu que falou com outro amigo que estava do meu lado, falou, tô indo para a igreja. Aí eu falei para ele, eu tô indo com você. Você vai? Pô, ele não acreditou. E a gente saía junto e tal. Era amigo de balada mesmo. Sim. Falei, eu vou. Aí eu fui com ele, aí
ele não foi mais, eu continuei. Aí eu fui 2 vezes. Não, agora eu vou 3 vezes para a igreja. Quando eu fui ver, estava indo todo dia. Aí quando foi ver, já estava se batizando e fazendo a obra do Senhor, né? Sim, e Deus sempre falava comigo. Usava pregadores, pregadoras, para dizer que Deus tinha obra na minha vida. Deus tinha pressa. E realmente, tudo aconteceu de uma forma assim, rápida. Assim que eu me batizei, entrei numa expansão e fui fazendo a obra, evangelizando, pregando a palavra de Deus. Então foi tudo rápido mesmo. Do jeito que Deus falou, se cumpriu. Mas quando você chegou na expansão, há 15 anos atrás, a gente sabe que as coisas elas eram bem mais diferentes como Eita, é a hoje. expansão já faz 15 anos, irmã. Tem mais de 15, não tem? Misericórdia. Tempo Tem mais passa. de 15. Meu Deus, passei rápido demais. Mas naquela época as coisas eram bem mais diferentes. Hoje, eu digo que hoje as igrejas elas dão mais oportunidade para os jovens. E como Sim, que era naquela época? Eu digo assim, hoje, graças a Deus, nós temos uma estrutura boa. Temos tudo praticamente em nossas mãos. Mas naquela época não tinha estrutura, de dizer que não tinha, mas tinha mínima. Sim. E a gente começamos ali um pouco jovens na sede mundial. Eu era o único jovem da Zona Sul. Então a minha missão era entrar na Zona Sul, pegava o mapa das igrejas, o telefone dos pastores, para tentar levantar jovens e formar uma equipe. Porque Sim. o nosso projeto era formar equipe em cada área de São Paulo, Zona Leste, Zona Norte, Oeste. E o desafio foi grande. E o foco do Expansão naquela época era o evangelismo e abrir igrejas, né? Sim. Então, quando vocês chegavam nas igrejas, já tinha os grupos de jovens de louvor formados, vocês chegavam, os grupos já ficavam, que isso? O pastor já ficava, que isso? O que são vocês? O que vocês estão querendo aqui? Acontecia coisas do tipo, não acontecia? Tivemos muita rejeição. Inclusive, a minha igreja foi uma das que rejeitaram. Tanto aqui em São Paulo, quando a gente ia para o interior também, fazer alguma reunião com os pastores, com os jovens, porque o nosso foco realmente era evangelizar. Era fazer culto ao ar livre, onde deu fruto. Muitas igrejas foram abertas. Inclusive, a gente ficou sabendo que o saudoso missionário pegava os relatórios do Expansão e via os cultos nas praças, em campos de futebol. E ele recordou o começo da trajetória do ministério dele. E viu as igrejas abertas. Ele até chorou de emoção e ver que os jovens estavam trabalhando. Então foi algo assim gratificante a gente ouvir esse feedback, o qual também nos ajudou a gente continuar crendo naquilo que Deus estava falando no nosso meio. A gente sempre fazia roda de orações aqui na sede mundial. A gente ajudava na reunião ministerial. Acabava a reunião de obreiros, a gente fazia a nossa. E ali, às 2 ou 3 horas da tarde, os jovens davam as mãos, oração por batismo do Espírito Santo, para Deus derramar dons. E a gente foi focando naquilo que Deus dizia que tinha uma grande obra a fazer no meio dos jovens e que era a revelação do missionário, que realmente Deus estava levantando uma nova safra de obreiros. Então a gente agarrou ali essa revelação e se esforçamos, mas chegava na igreja, falar com o pastor, olha, a gente veio aqui implantar, na época era o PED, né? Hoje é expansão. PED, Projeto Expansão Jovem, para quem está em casa. Quando eu cheguei na Deus é Mãe, estava bem no finalzinho do PED. Até 2019, 2020, mais ou menos, foi PED, né? 2020. Sim. E aí a gente explicava, não, pastor, é um projeto que vai auxiliar o pastor, vai fazer evangelismo, culto ao ar livre, calma, ajuda nós. Não, mas os jovens não sei o que tal. Porque nessa época, então, jovens na igreja Deus Amor era sinal de problema. Sim! Temos Os mais velhos viam os jovens como os desviados. Isso aí não vale nada. Não deixa fazer nada. Vai pra lá porque eles são tudo imaturos. Mas você veio para Expansão, conseguiu mudar a mentalidade dos pastores, até porque até pouco tempo atrás eu ouvia a frase que eu comecei a mudar isso na igreja que eu congregava, né? Que o pessoal falava, jovem é o futuro da igreja. Não, o jovem não é o futuro da igreja. O jovem já é o presente da igreja. Quem é o futuro da igreja é as crianças que estão crescendo, que estão aprendendo sobre Cristo e tudo mais. Né? Sim. Então, a Tamires, a cara da Tamires. Você é o presente, minha filha. Já são passados, já, irmã. E a gente lutamos porque não tínhamos sala na sede mundial.
Chegamos a ter uma sala lá atrás do púlpito, e, enfim, tava daquele jeito, a gente organizou, aí de repente, não, vocês vão lá pro templo 1, então a gente ficava pulando até a gente conseguimos um lugar efetivo. Hoje isso é uma benção, temos um setor todo de expansão. Sim, eu vi umas histórias que bem no início, a irmã Ana mesmo, a esposa do irmão Renato, ela falava, né, que eles fizeram pauta para ter uma sala para expansão, tudo mais, um telefone para ligar para os pastores, porque naquela Sim. época vocês realmente colocavam a mão na massa e iam trabalhar. A gente, na época... Os de hoje não coloca mais a Não. mão na massa, irmã? Ela quis Coloque, dizer mas que não. Atenção, denúncia. Não, é que há uma Você grande falou que diferença, não. né, Claudinho? Não, há uma diferença. Ela falou que não, Claudia. Há uma diferença, é que naquela época as coisas eram um pouco mais difíceis. Era muita Hoje está bem mais dificuldade, fácil as muito. coisas. Concorda comigo? A gente dividia a sala Concordo. no segundo andar da sede mundial com o pessoal do site. Aí depois conseguimos outra sala do outro lado, no segundo andar, que dividia com o pessoal do evangelismo. Então tudo era difícil, mas a diretoria estava vendo os resultados, as igrejas sendo abertas, os jovens evangelizando, ganhando almas. A gente conseguimos o nosso espaço. A expansão estava ganhando espaço. Inclusive, tem foto do início, né, do Produção, pastor na coloca na expansão. tela pra Sim. gente. É um vigília na sede mundial aqui, de missões. É o O pastor? Claudinho lembra que era uma bênção. Era bem magrinho. Ó, agora você era tão salgado, tá vendo a cor da cortina que eu falava pra vocês? Vocês falaram que não podia usar a gravata vermelha, olha a cortina lá. Fala mesmo, Claudinho, Não fala era mesmo. nosso. Olha como eu apanhava. Não era aqui, ó. nosso. Era Fala, uma benção essa Claudinho. vigília de missões, era todo primeiro sábado. E super lotava a igreja, os jovens ali buscavam o Espírito Santo. Eu lembro que o saudoso missionário participou ao vivo na meia-noite, orando por nós. Então foi muito fundamental o apoio do missionário também no começo de expansão. Que honra ter um missionário orando, hein? Pelos jovens. Meu Deus, forte. E como que é pra você hoje ver os jovens que começaram lá atrás com você no Expansão sendo obreiros e pastores, missionários e evangelistas? É aquilo que Deus sempre falava nas reuniões. Que Deus ia levantar, que Deus ia capacitar, que Deus ia enviar. E realmente se cumpriu. Vários amigos agora que são pastores, líderes, estão aí, que vieram do Expansão, estão dando fruto. Então, realmente, Deus cumpriu cada palavra que Ele falou conosco no começo ali. E nesse seu período na expansão, você vivenciou algum testemunho, algum milagre que até hoje você para pensar e fala, meu Deus, olha, nunca vou esquecer. Olha, tem alguns testemunhos que marcaram mesmo. Eu creio que também foi até um divisor de águas por expansão, que foi a primeira implantação de expansão fora do estado de São Paulo, que foi em Curitiba, no Paraná. Inclusive, nesta viagem, eu fiz um propósito com Deus, que se realmente Deus tinha obra na minha vida, que Deus poderia dar sinais para mim. Fez uma prova com ele. Fiz prova com Deus. A gente saímos da sede mundial, um ônibus fretado, 33 jovens, e chegamos em Curitiba, evangelizamos, e ali tinha pessoas em situação de rua, tinha pessoas na prostituição, no crack, e 4 almas aceitaram Jesus no evangelismo. Voltamos para a igreja, fizemos a oração, tivemos o culto na sede de Curitiba, de implantação e expansão, vigília, e depois, domingo, culto ao livre. O engraçado que... Porque a expansão era assim, né? Emendava uma coisa na outra. Mandava uma coisa na outra. Engraçado que o motorista combinou conosco de chegar lá no Boqueirão, que foi a vigília, 5 horas da manhã para pregar nós. E foi uma benção, os jovens dando lugar, dando glória a Deus, aquele poder de Deus. Chega às 5 horas, todo mundo cansado. Cadê o homem? Saiu da sexta-feira aqui à noite, chegamos de manhã, não dormimos, fizemos evangelizar. O ônibus não apareceu. Pra onde que ele foi? Ele Dormiu. voltou pra São Paulo? Dormiu lá na garagem. Ao menos estava dormindo na garagem, né? Não deixou eles para trás. Já pensou? Aí a gente ficamos 2 dias sem dormir. Tivemos que dormir na igreja. Um dormiu no tapete, outro dormiu na porta. E espalhou os jovens para dormir na igreja. Mas todo mundo feliz em Cristo, porque o Senhor estava cumprindo a promessa, né? De expansão realmente crescer. E hoje a gente
Através do Decrentes, a gente teve a oportunidade de conhecer vários estados. Sim. Né, Tamires? Não a gente, mas... Não a gente, o Jonas. Nosso né, querido porque a amigo gente não foi. Jonas. E a gente conseguiu enxergar o quanto que é grande, né, o trabalho de Sim. expansão e quanto que o Senhor usa. A gente vê ali os eventos, os jovens, o quanto que eles se empolgam, né, Tamires? Quando a gente fala de Conex, a gente sabe como que a preparação é grande para uma Conex. Então a gente fica muito feliz, sabe, em ver que o Expansão de fato, ele tem crescido cada vez mais e está até fora do país já, né? Tem o que em Barcelona, na África, tem uns Tem lugares, Londres. Em Londres. No Japão também tem expansão, né? Sim. vários lugares do nosso país. E Então- tudo começou com eles. Então, como você se sente vendo tudo isso acontecendo hoje? Qual que é o sentimento? De gratidão a Deus, primeiramente, e ver que, como a palavra nos diz em Coríntios, que o trabalho no Senhor não é em vão. Então, realmente, todo o nosso esforço. Lembra, a gente fazia campanhas aí no santuário de 2 horas de oração para Deus dar crescimento na expansão, para Deus abençoar os jovens que estão chegando, Para de fato expandir o expansão, né? para expandir realmente. Então, assim, trabalho no Senhor não é em vão. Todas as lágrimas, todas as reuniões que a gente fazia, todos os projetos que a gente tinha, realmente Deus selou e expandiu a expansão. Graças a Deus. Verdade, cresce cada vez mais. E para se tornar pastor, como é que foi? Tu sabia que tu tinha esse chamado? Tu foi pego de surpresa? O que aconteceu? Foi pego de surpresa. Te entregaram uma igreja do nada. A gente, além do expansão, fazer o trabalho com os jovens, chegou um período de expansão que a gente começou a fiscalizar as igrejas. Então, dentro da expansão, tinha outro projeto que os jovens atuavam fiscalizando. E eu fui para Fiscalizando exatamente o que das igrejas? a igreja espiritual, material, relatório e tudo. Certo. E a gente foi para o Espírito Santo. Foi o Miquéias, alguns jovens também, o Paulo. E chegando lá, houve uma troca de dirigente. E o pastor que foi para essa igreja, juntamente com a sua esposa, ficou 3 dias. Aí depois não quis ficar mais. Aí a secretária me liga. Já que eu estava lá, Fica aí. fica aí e assume a igreja. Simples Falei, assim. tá bom. É só... Você já era casado nessa época? Não. Até o pastor chegar. Pode deixar, então. Fui lá, assumi a igreja. Aí tô lá uma semana, ligo pra secretária. Cadê o pastor? Cadê o pastor? Tá chegando? Não, tá chegando. Chegando aí. Ótimo. Ano que vem ele chega aí. É tipo aquele seu amigo que fala assim, vamos ali, não, vamos a pé, porque é bem pertinho. Tá chegando? Tá chegando. É o tá logo ali chegando. do Mineiro. Chegou mais uns dias, liguei. Não, aguenta mais um pouquinho, tá chegando. Só que... Tava vindo de jegue. Então, eu acho que tava, porque Ou de tartaruga, né? demorou 5 meses. 5 meses pra ele chegar. Aí eu tava no hotel, falo, não tem como ficar mais no hotel. Aluguei uma casa. O que tinha lá? Uma Pamela, uma Tamires? Nada. Nem um colchãozinho, velho. Nada. Aí eu fui lá, falei com a irmã da igreja, olha, me empresta um colchão pra mim, que eu preciso dormir e tal. A irmã emprestou, uma Rita, eu peguei um lençol. Aí saí 10h30 do hotel, entrei, abri a mala, ali era meu guarda-roupa. Botei o colchão no chão, fiquei sentado ali. Interessante que Deus, Ele cuida da gente. Quando a gente aplica o coração para fazer a obra, eu lembro que foi meio-dia, 10 no máximo, eu vi a porta batendo. Falei, não conheço ninguém, não conheço nenhum vizinho aqui, quem será que é? Quando eu vou abrir a porta, tava o irmão Tarcísio, um novo convertido, com um prato de comida na mão. Pastor, tá aqui seu almoço. Os corvos trazendo comida pro Justamente. profeta Elias. Eu pensei, lembrei na hora da passagem dos corvos. E Deus foi cuidando. No outro dia, o irmão tava, pastor, tá aqui seu almoço. Olha que bênção. E eu não estava nem preparado para ficar lá. E deu um frio no Espírito Santo. Aí o chuveiro... Peraí, deu um frio no Espírito Santo. No estado. Calma. No Misericórdia. estado do Espírito Santo. E eu lembro que o chuveiro Não funcionava. não Meu era Deus. elétrico, era normal.
Jesus. Que pensa. Aí eu olhava pro chuveiro, o chuveiro olhava pra mim. Tem que encarar. Vambora. E eu Nossa, mas que E eu prova, fiquei hein? ali ligando pra secretária. Não, tá chegando. Tá chegando e nunca Foi chega. uma dificuldade muito grande, onde eu até pensei em voltar, ligar pra sede, ó, tô voltando, tal. Mas eu esperei em Deus, peguei conselho com os irmãos, não, calma, calma. Saudade da família, dos amigos, Natural. dormindo Porque ali naquela tu foi situação. pego de supetão lá, do nada. Você não tava preparado pra ir pra lá. Porque realmente, assim, missões não é conforto. Missões você vai ter que lidar com todo tipo de situação que surge, qualquer imprevisto. E Deus permite essas coisas também pra forjar o nosso caráter, né? Sim, provar. Nos mínimos Eu tava detalhes. iniciando meu ministério ali pastoral, então foi uma experiência forte. Mas ali foi indo, a igreja, graças a Deus, foi crescendo, os jovens foi aumentando, os jovens começaram a evangelizar, aí foi uma bênção. Foi uma experiência muito marcante no meu ministério. Acho que tem a foto aí também da primeira igreja, em Ferro Rosa. Produção, coloca na tela pra gente ver, por favor. Eu era bem magrinho. Olha lá, ó, bem magrinho. Eita. Era um jovem mancebo. Eu já vi mancebo de sal. Desculpa, Desculpa, mas é a culpa do Claudinho ali, Claudinho. Mas ali ele jejuava também, né? Tá vendo como que o irmão levava até os pratos? Eu entendo que É porque ele só tava com a mas comida- jejuava muito. Ele só se alimentava no almoço, né? Que era o horário que os irmãos iam lá levar Isso. comida pra ele. E depois fazia um jejum forçado. Mas aí, depois de 5 meses, chegou um novo pastor lá e você já foi dirigir outra igreja ou você ficou um tempinho lá? Também teve essa. Sendo Diz que primeiro ele um falou uma coisa hiato? assim, ó. Eu achei que eu ia voltar para São Paulo, retornar. Achou errado. Achei errado. Foi pra onde? Para Afonso Cláudio. Onde é isso? Interior, norte. Não, desculpa, não é norte, não. É o interior. Não lembro se é sul, do Espírito Santo. E lá eu tive que rodar todas as igrejas, no meio da fazenda, fazer levantamento, enfim, dar um suporte nessa igreja que precisava. Só que eu fiquei um mês lá. E depois? Depois eu voltei para São Paulo. Aí voltou pra São Paulo pra pastorear a igreja ou voltou pra expansão Para tranquilinho? continuar fiscalizando. Mas ele já tava na terra dele, tava mais fácil a vida. Aí eu fui para Bahia e tive que abrir uma igreja lá. É um trabalho que a gente fez evangelismo. E depois eu fui pastorear em João Pessoa, na Paraíba. Ó, mais um beijo pro povo baiano. Bahia é maravilhoso. Nossa, pastor, a gente foi no Conex lá, na O Conex. povo Meu Deus. fervoroso. Mas, Tamires, pra continuar, né? Agora nós vamos pra uma parte legal do nosso programa, que é a dinâmica. Uma parte legal quer dizer que o programa não foi legal, Pablo? Não tô falando. Ó, você tá vendo, né, pastor? Você tá vendo aqui a contendeira colocando palavras na minha boca. Calma, Não vem com calma, essa. calma. Uma família. Queria fazer uma pergunta. E quando o jovem não tem esse apoio do pastor ou até mesmo dos conselheiros? Porque às vezes a gente sabe que tem jovens que procuram ajuda e falam assim, para com isso porque é besteira. Não, isso aí é falta de oração, é falta de jejuar. Como lidar com essas situações? Fica difícil. Sem apoio do pastor e sem apoio do conselheiro, é muito difícil. A minha orientação é buscar conselho. A sua orientação para esse jovem que passa por essa escassez de um pastor presente e de um conselheiro presente. Buscar conselho em outro pastor, em outro conselheiro, mas... Não é errado ir pro rebanho vizinho. Não. Mas assim, já que não tem o apoio do pastor, não se sente confortável de se abrir com o pastor, com o conselheiro, não pode ficar quieto. Porque o inimigo já trabalha no silêncio ali e vai oprimir aquela pessoa. Então é necessário a pessoa se abrir o coração, porque é um discipulado também. Eu fui discipulado, eu fui ensinado. Alguém me estendeu as mãos para mim, alguém me ajudou, alguém me deu conselho. Até hoje, quando tem alguma coisa, eu ligo para um pastor, pastor, tô passando uma situação assim. Olha, eu acho, meu parecer é dessa forma, mas o que o senhor acha? Então, até hoje eu peço conselho. Um pastor também precisa de pastor, Pastor né? também é Verdade. ovelha. Quando eu tenho dúvidas, eu ligo para as irmãs do coque. Irmã, o que eu faço? É engraçado que assim, eu nunca mando mensagem porque a gente sempre fica aquela, se eu estiver incomodando a pessoa. Mas quando eu mando mensagem, a irmã já sabe. Tá precisando. E assim, nesse ponto também é interessante. Tomar cuidado quem você vai pedir conselho. Sim, porque infelizmente há casos de às vezes a pessoa ir pedir conselho, por exemplo, um jovem
Eu já vi casos, gente, do tipo do jovem, eu tô gostando de fulano dentro da igreja, e a conselheira ir lá e contar pra igreja inteira que a pessoa estava gostando de outra. E expor a outra pessoa. Sim, tem. Infelizmente tem esses casos. Sim, aqui no Decrentes eu já eu peço conselhos assim para algumas pessoas que eu sei que têm vida com Deus. A única pessoa que não peço conselho aqui, pastor, é só o Claudinho. O Claudinho dá pra pedir conselho, não. Já não Claudinho pede não é pra fácil, mim? não. Ela já aproveita, passa o endereço da igreja que você está dirigindo, o jovem que precisa do seu conselho, que nem a Pamela, para ela procurar o endereço e... Sim, será muito bem-vinda. Todos os jovens, estamos lá na 15 de novembro, 227, bem no centro de Santo André. Então aguardo você, sua família, jovem, vem estar conosco. Temos culto aos sábados com a mocidade, às 19 horas, tá certo? Eu te aguardo, juventude. E a sua igreja, pastor, é uma igreja que tem jovens Sim. ativos. E o que te mais motiva no pastoreio dos jovens hoje em dia? É saber que o Em jovem dedicar energia nisso. precisa do apoio. Assim como eu fui jovem, tive apoio, então eu preciso retribuir aquilo que eu recebi. E a gente sabe que a obra de Deus precisa de jovens. Inclusive, os jovens da sua igreja, eles são voluntários aqui na sede mundial, na expansão. Sim. Na expansão, e estão ali juntos também agora com Regenere. Pastor, o que o senhor diria para esses pastores, esses conselheiros que têm, infelizmente, essa mente fechada, têm essa dificuldade de ser parceiro, de ser conselheiro, de fato, dos jovens? Eles ainda têm solução? Então, é um ponto muito grave quando a gente olha um pastor que não apoia os jovens. Porque os jovens ficam meio acuados. Então eu peço que o pastor ele possa ser tocado por Deus e enxergar a realidade. Que um dia ele foi jovem, um dia ele teve dificuldades, um dia ele passou por momentos que precisou de a mão de alguém. Então a gente fica triste quando fica sabendo de algum pastor que não apoia os jovens. E eu, particularmente, sempre estou falando com os pastores, tanto nas reuniões ministeriais, como reuniões entre os pastores, que é fundamental o apoio do pastor local. Incentivar o jovem, a dar as mãos, aconselhar. Se o jovem errou, não coloque ele como réu, dizendo assim. Porque nós Mas também erramos o tempo olha todo. com um olhar de misericórdia, de ajuda, de conselho, porque o jovem possa desenvolver na obra de Deus. E nós precisamos de jovens na obra para ser os pastores futuramente. Sempre os idosos estão falando, nós estamos já partindo. Então tá vindo uma geração aí que vai cuidar da obra de Deus. Sim, é olhar com misericórdia como Jesus olhou, e aí me vem até à mente aquela passagem da samaritana, né, que Jesus encontra ela no poço e o Senhor pede água para ela, e ali ele fala toda a vida dela, e ele fala, vá e não peque mais, e ela realmente muda de vida, mas para isso acontecer, o Senhor teve que olhar para ela com um olhar de misericórdia. Sim. Né? E hoje, infelizmente, nas igrejas a gente não vê muito isso acontecer. Realmente há fatos, pessoas que não nessa mesma visão, mas eu creio que Deus vai trabalhar através de nós que somos líderes. Por exemplo, eu estou na estadual, então tenho igrejas que estão abaixo da estadual. Eu sempre converso com os pastores e explico a necessidade do apoio deles. Então, os pastores que estão em igrejas maiores, passar essa visão para os outros pastores, que é fundamental o apoio deles. E qual que é a sua maior oração em favor da juventude da IPDA hoje? Para que Deus levante jovens inflamados da glória de Deus. Jovens que realmente buscam os dons espirituais, que tenham sede de almas. Porque eu lembro assim que era claramente o início da expansão, a oração pelos dons espirituais, a sede de almas era assim, de uma forma sobrenatural. Todos ali buscavam os dons, buscavam ganhar almas para Cristo. Então a minha oração para que Deus faça assim, um mover, um avivamento da glória de Deus, tocar no coração dos jovens, que ele desperte mais para as coisas espirituais. Hoje não é que nem antigamente. Hoje a tecnologia, as redes sociais estão de uma forma veemente. Naquela época tinha pouca mídia. Então os jovens se apegavam mais com as coisas espirituais. Então a minha oração é que Deus toque no coração dos jovens para eles fazer a obra de Deus, para eles ganhar almas para Cristo.
Amém. Glória a Deus. Eu sei que Deus tem levantado, eu sei que Deus tem usado os jovens, mas eu oro para que Deus levante mais. Porque tem uns Amém. escondidos aí, viu? A gente sabe. Você que tá assistindo você aí, fica mais quietinho. tem. Ai, vergonha, Deus não vai me usar, eu não tenho talento, não sei o quê. Deus vai te inflamar, hein? O que mais tem é talento, né? Pastor, Deus abençoe, foi uma bênção. Olha, muito bom Amém. conhecer um pouco mais da sua história, né? Ver que no nosso meio há realmente pastores, né? Que se preocupam com os jovens e cuidam dos jovens. Amém. Né, Sim, também. foi um prazer, uma honra ter o senhor aqui no Decrentes. E quem sabe numa próxima nós não podemos conversar ainda mais e aconselhar outros pastores que não são pastores. Pastor, Deus abençoe. Amém. Muito obrigada. E tem uma passagem em Juízes 2 que nós vamos ver que faltou um pouquinho da liderança. Então, voltaram para os pastores novamente. Vamos lá, pastores. Alô, pastores? Alô, pastores, atentos. Juízes 2. Deus se manifesta ali em Gilgal, em teofania, na forma de anjo, e fala com o povo que o povo deixou o Senhor, deixou de servir ao Senhor. O povo começou a adorar Baal, Astarote, outros deuses, mas Deus, mesmo assim, amava aquele povo e tinha uma aliança com eles. Nós vamos ver que Josué partiu e os anciões também. E a Bíblia fala que uma geração se levantou que não conhecia Deus. Uma geração que não tinha sabido dos feitos que Deus tinha operado, das maravilhas. E a falha está aí na onde? Na liderança. Porque não ensinou. Então os pastores têm que preparar os jovens, a liderança, os anciãos, têm que preparar as novas gerações e falar das maravilhas que Deus já fez, da palavra de Deus, para que as gerações que estão vindo possam conhecer a Deus, possam saber aquilo que Deus já fez, ainda pode fazer. Então, pastores, liderança em geral, ensina as novas gerações, fale daquilo que Deus já fez, para que possa ser uma bênção, porque nós vamos ver que o tempo de juízes foi um tempo feio. As gerações sofreram muito. Exatamente. Os inimigos roubavam as plantações, humilhava eles. Deus levantava um juiz, depois o juiz também partia, o povo se afastava de Deus. Então nós vamos ver essa fragilidade na liderança. Então muito bom o líder, conselheiro, o pastor ter essa visão ampla que nós precisamos preparar as gerações que estão chegando agora para ser fiel a Deus. E do mesmo ditado que a equipe é a cara do líder, a igreja é a cara do pastor.